Esse é um relato real, contado a mim pela minha avó. Essa é uma história de muito tempo atrás, quando a minha avó era apenas uma criança. Nesse dia, ela viajava com sua mãe em um cocheiro na caçamba de uma carroça. Era um dia bonito, ensolarado, céu azul. As nuvens corriam preguiçosamente em direção ao mar e a grama dançava a música do vento. Ao redor de minha avó, sua mãe e o cocheiro, os adultos conversavam alegremente. Não seria estranho pensar que esse cenário combinaria mais com a história de conto de fadas do que os eventos que vieram a decorrer. Minha avó, ainda uma criança, encontrava algo interessante no canto da estrada e logo tornava-se para a mãe para perguntar o que aquilo era, ou simplesmente apontar a coisa que lhe chamou a atenção. Nesse vai e volta, porém, em algum momento, quando ela olhou para trás e para a própria mãe, ela percebeu que, de repente, haviam também uma série de outras crianças na carroça. Curiosa, a minha avó, a garotinha, tornou-se para a própria mãe para perguntar quem eram aquelas pessoas, os novos passageiros. Porém, antes mesmo que ela pudesse abrir a boca, sua mãe simplesmente lhe disse: "Fique quieta." Confusa, a garotinha tornou-se de volta para os novos companheiros na carroça, percebendo que eles todos vestiam roupas brancas da cabeça aos pés, que suas expressões eram completamente neutras e que eles estavam em completo silêncio. Ela percebeu que nenhum dos adultos também conversava mais. Na verdade, enquanto sua mãe parecia tentar manter uma aparência calma, talvez para que sua filha não se desesperasse, era evidente que havia algo de errado. Sua pele cintilava, coberta de suor, suas mãos tremiam. Sua respiração estava irregular. Não demorou para que a curiosidade da garotinha logo transformasse-se em medo. De onde vieram aquelas crianças? Quem eram elas? Para começo de conversa, como sequer elas conseguiram subir a carroça, sendo que é impossível que alguém se aproximasse da caçamba naquele campo amplo e aberto, sem que a minha avó os percebesse se aproximando. Se os adultos pareciam nervosos, a pobre criança perdia o chão sob seus pés. Mas logo quando ela sentia que não conseguiria manter-se mais quieta, uma a uma, as crianças passageiras misteriosas saltaram da caçamba da carroça no meio do trajeto, distante de qualquer construção ou civilização ou marco natural ou feito por homens. Elas seguiram numa direção tão vazia quanto qualquer outra naquele ermo e desapareceram por trás do horizonte. Demorou ainda 1 ou 2 horas até que os adultos finalmente voltassem a falar. Mas quando quer que minha avó lhes perguntassem quem eram aquelas crianças, eles mudavam de assunto ou exigiam que ela não indagasse mais sobre aquele tópico. Porém, mesmo depois de tantas décadas, a minha avó jamais conseguiu esquecer aquele evento. De onde vieram aquelas crianças que surgiram tão de repente no meio da caçamba? Para onde elas iam, saltando no meio do nada? Por que os adultos sentiam medo e exigiam silêncio? Infelizmente ou felizmente, eu não tenho as respostas. Mas sim mais perguntas ainda. E você, o que pensa que aconteceu naquele dia? Ou melhor, você tem uma história de um encontro sobrenatural que gostaria de compartilhar? Deixe nos comentários. Quando falamos de fantasmas, o tópico de desejos ou trabalhos inacabados frequentemente vem à tona. Geralmente esses são relacionados à vingança ou reenterrar os restos mortais do fantasma, mas originando de pessoas e todos nós sendo indivíduos bastante diferentes uns dos outros, não podemos esperar também que fantasmas também teriam desejos bastante diferentes uns dos outros. Esse é um relato sobrenatural real enviado a mim por uma seguidora dessa conta do TikTok. Essa história aconteceu há uns 10 anos atrás, quando a seguidora estava no ensino fundamental. Era o fim da tarde e acontecia uma reunião de pais, que ela foi com a sua avó. Quando a sua avó entrou na sala, ela logo partiu para explorar o resto da escola, mas não havia mais ninguém presente. As salas estavam vazias e as lâmpadas que não eram trocadas a tempos proviam iluminação fraca. Mesmo assim, ela foi até o ginásio para poder brincar, mesmo que sozinha. E felizmente ela encontrou outro garoto lá que fazia o mesmo. Aqui ela deixa claro que esse outro garoto não era um fantasma, apenas um menino de outra sala. Mas mesmo assim eles começaram a brincar juntos. Brincaram de pega-pega e até jogaram pedras no gramado e viam quem podia jogar a pedra mais longe. Nessa brincadeira, porém, eles notaram que havia uma terceira criança no local. Uma menininha de vestido preto. Logo, a dupla se aproximou dessa menina e a questionaram sobre seu nome, sua série, mas ela não respondia nada. Quando perguntavam
qual sua turma, ela apenas apontava para uma das salas. A pessoa que enviou esse relato até afirma que ela pensou que a menina poderia ser surda ou muda, mas eventualmente a garota surpreendentemente convidou os dois para brincar de esconde-esconde. E como não havia nada melhor para se fazer no momento, eles aceitaram. A primeira partida começou com a garota de vestido preto procurando as outras duas crianças, e ela logo as encontrou. A segunda partida, porém, se tratou com a moça que fez o relato, sendo aquela que deveria procurar os outros dois escondidos. Ela rapidamente encontrou o menino, mas não importa aonde ela procurava, ela não conseguia achar a outra garota em lugar nenhum. Até o rapaz se juntou à procura, mas nenhum dos dois a encontrava. Foi quando a menina de vestido preto apareceu de repente atrás da moça que enviou o relato, rindo consigo mesma. Ambos se assustaram bastante, mas sendo crianças apenas julgaram que, nossa, ela deve ser muito boa de esconde-esconde. Nesse ponto o sol já se impunha e anoitecia rapidamente, as sombras se estendendo e as lâmpadas piscando da escola não provendo iluminação o suficiente. Mesmo assim, a garota de vestido preto insistiu de que eles deveriam continuar a brincar de esconde-esconde, dizendo que durante a noite isso seria ainda mais divertido. E como a reunião de pais não havia acabado ainda, as crianças simplesmente aceitaram. O jogo prosseguiu por mais algumas partidas, até que a menina que enviou esse relato acabou de novo sendo aquela que deveria procurar os demais. E como da primeira vez, ela encontrou o rapaz bastante rapidamente, mas não importa que lugar ela visitasse, que pedra ela revirasse, ela nunca encontrava a menina de vestido preto. Nisso, a reunião de pais acabou, e o guarda da escola veio até a quadra de esportes para avisar as crianças de que eles deveriam se encontrar com seus pais e voltar para casa. Logo, a moça que enviou o relato perguntou pro guarda: "Espera, ainda há uma terceira criança, uma menina de vestido preto, nós estamos a procurando e não conseguimos encontrá-la." E nisso o guarda respondeu: "Não há nenhuma terceira criança. Vocês são literalmente as únicas duas crianças que vieram para a escola hoje." Quase que imediatamente, a garota sofreu uma dor de cabeça muito forte e voltou para casa. Ela relata que ficou mal pelos próximos dias, mas que felizmente nada pior aconteceu. Algumas culturas dizem que você nunca deve responder um fantasma, que não deve nem sequer reconhecer a sua existência. Mas eu não consigo deixar de sentir que aceitar a proposta da menina de vestido preto naquela noite e entretê-la e brincar com ela foi a escolha certa. E quanto a você, tem algum relato que gostaria de compartilhar? O cão é o melhor amigo do homem, dizem muito, mas sempre foi o cavalo que ajudou o agricultor a arar o solo, que transportou os guerreiros no campo de batalha e que carregou produtos e pessoas ao redor do mundo pela maior parte da história. Mas mais importante do que isso, em noites de lua cheia, quando há muita tensão no ar, não são relinchos de cavalos que assustam transeuntes. Esse é um relato real. Essa história se passa numa cidadezinha pequena do interior há muitas décadas atrás. O tipo de cidade onde você pode sair de casa sem fechar janelas e portas e sem pesar na consciência. O tipo de cidade onde todo mundo conhece a todo mundo. Mas também o tipo de cidade onde não há muito o que se fazer numa sexta-feira à noite, além de visitar o boteco local. Bar esse no qual havia um homem que se encontrava numa encruzilhada. Veja bem, no caminho até o bar, ele havia escutado uivos de lobo. Ele considerou que poderiam ser os lobos-guarás que na época ainda habitavam a região, mas ele era familiar com os sons que esses animais tímidos faziam e a coisa que ele ouviu no caminho até lá era completamente diferente do que ele estava acostumado. Seus instintos lhe diziam que ele não deveria deixar a luz amarelada dos postes de luz que iluminavam a rua frente ao bar de forma alguma. Porém, os outros clientes notavam sua postura inquieta, seu cabelo grudado à testa pelo suor, e já começavam a cochichar histórias e zombar do homem. E aquilo era um mau sinal, especialmente na cidadezinha que ele habitava. Se ele se tornasse uma chacota, ele seria uma chacota para sempre, basicamente. Foi quando um barman tentou jogar verde e descobrir o que acontecia com o homem, que ele levantou o peito, pagou a conta e subiu na carroça que o trouxe até ali, voltando para casa e encarando a rua escura para além das luzes amareladas sobre sua cabeça. Ele não seria uma chacota naquela noite, não enquanto ele tivesse um 38 na cintura. E talvez os seus instintos houvessem cometido um erro afinal. O primeiro quilômetro não mostrou problema algum. Ao alcançar o segundo quilômetro até a sua casa, porém, ele ouviu aquele barulho mais uma vez. Um uivo. E dessa vez não havia dúvidas. O que quer que houvesse produzido aquele barulho definitivamente não era um lobo-guará. Era algo alto demais, rouco demais, carregando rancor demais. Poucos minutos depois, não era só o homem que se mostrava receoso em avançar naquela escuridão, guiado apenas pela fraca luz que seu lampião emitia. Não, seu cavalo também se mostrava agitado. Balançava a cabeça de um lado para o outro e insistia em guiar a carroça para a esquerda, para longe do matagal à direita que a rua contornava. Aquilo era estranho.
O homem não havia incitado o animal por tempo suficiente para que ele se mostrasse exausto, e o cavalo havia descansado bastante enquanto ele ainda tomava bebida no bar. Mas não houve tempo para considerar todas as hipóteses. Num segundo, como um relâmpago branco, um enorme cão albino saltou e mordeu o pescoço do cavalo. Com o animal de carga resistindo, empinando, e com o susto que ele levou com a situação inteira, o homem caiu da carroça e perdeu seu lampião. Enquanto tateava o chão e engateava até a fonte de luz, ao mesmo tempo alcançava o seu revólver. Quando finalmente tomou o lampião em mãos e apontou na direção do cavalo, já era tarde demais. Se o cão branco era um relâmpago, o sangue que jorrava da garganta destroçada de seu animal de carga era a tempestade profetizada. Um cão branco tão alto quanto uma pessoa mordia o pescoço do cavalo e havia-o matado. Um animal muito mais pesado do que a si mesmo. E o pior, o cão encarava o homem imóvel. Sem hesitar, o homem logo disparou 4 balas contra o animal. Bem, contra o que deveria ser um animal. Porém, mesmo depois de alvejado 4 vezes por um revólver, o cão branco apenas soltou o cavalo e, grunhindo, se mostrando mais incomodado do que realmente machucado, desapareceu mata dentro. O homem não conseguia dizer quando ou como chegou em casa. Devia ter corrido o caminho inteiro desde o local do acidente até sua casa, mas não atreveu-se a piscar o olho antes que o sol raiasse. E no dia seguinte, não foi encontrado o cadáver de cão algum, nem de um cavalo. O que quer que houvesse sido a coisa que matou o cavalo do homem, havia sido a gota d'água para ele. Como se não bastassem noites entediantes num boteco frequentado apenas por velhos, buchudos, algo rondava as matas daquela cidade. Algo que esse homem nunca mais queria ver. Ele mudou-se pouco depois. Conheceu meu irmão e lhe contou a sua história de vida. E quanto a você, tem uma história similar? Casas assombradas. A menção desse tópico geralmente nos lembra de mansões dos séculos passados, construídas com muitas lágrimas, suor e principalmente sangue. Mas será mesmo que fantasmas e assombrações se importam com coisas tão mundanas quanto o tamanho da construção ou sua idade? Esse é um relato real contado a mim pelo meu vizinho. Quando meu vizinho ainda era uma criança, sua família se mudava frequentemente, já que seu pai era lenhador. E numa dessas mudanças, eles acabaram numa casa especialmente barata, digamos. Infelizmente, não demorou muito para que eles descobrissem o porquê dessa casa ser tão abaixo do preço de mercado. O primeiro incidente foi relativamente inofensivo. O garoto estava em seu quarto com seu primo, e eles conversavam tranquilamente, quando um vulto passou em frente à porta do seu quarto, e ambas as crianças viram. Porém, é claro, crianças assustadas têm uma imaginação especialmente ativa, e esse não seria uma história que valeria a pena ser contada se isso foi tudo o que aconteceu, não é mesmo? Não, pois o próximo avistamento foi presenciado por todos os hóspedes da casa, incluindo os adultos. Uma sombra passou rapidamente ao longo do corredor até a cozinha da casa. E muito nobremente, a tia do garoto mandou a criança de 10 anos investigar o aposento. E não apenas isso, mas quando barulhos fizeram ouvir de dentro de um dos armários, a mulher fez a criança abrir o armário e ver o que tinha lá dentro. Foi quando potes, panelas, tigelas e formas foram arremessadas violentamente de dentro para fora do armário, quase como se houvesse uma tempestade contida ali, um desastre natural que era particular daquela família, ou melhor, daquela casa. Porém, não havia nenhum animal ou pessoa lá dentro. E uma vez que a criança arrumou a bagunça inteira, a vida seguiu, os dias passaram e mesclaram-se uns com os outros, até a eventual gota d'água. Inevitavelmente, houve um dia em que o garoto precisou ficar sozinho em casa. Ele esperou do lado de fora o máximo possível, à espera dos adultos para entrar na casa. Mas o dia acabava, o sol baixava e, pior, ele sentia uma vontade cada vez mais difícil de ignorar, de usar o banheiro. Finalmente, tendo chegado ao seu limite, o garoto ignorou todos os seus instintos e correu da entrada de sua casa até o banheiro do lugar. Lá dentro, as paredes de madeira rangiam com a expansão térmica. As luzes amareladas sobre a cabeça do garoto vibravam de forma pouco natural e desconfortante. Mas mesmo assim, ele dizia para si mesmo que seria rápido, que logo ele já estaria lá fora, por mais que ele sentisse como se tivesse engolido um bloco de gelo, com a barriga fria e os pelos da espinha eriçados. Bem, ele não terminou o que tinha para fazer ali rápido o suficiente, e o vulto, que mostrava-se cada vez mais agressivo com o passar do tempo, estava parado bem em frente à porta do seu banheiro. Instintivamente, o garoto tampou a boca e levantou os pés para o que quer que estivesse do outro lado da porta não conseguisse o enxergar. Mas o vulto não pareceu exatamente convencido de que estava sozinho em casa, e logo a maçaneta começou a girar. Felizmente, o garoto havia trancado a porta.
e infelizmente isso pareceu confirmar as suspeitas do vulto de que havia alguém naquele banheiro. Logo, a sombra do outro lado da porta começou a bater na porta improvisada, feitas de madeiras pregadas umas nas outras. Bang, bang, bang! Nesse ponto, a criança já tinha lágrimas escorrendo por bochecha abaixo. Ela fechava os olhos e chorava silenciosamente, rezando a Deus e implorando para que seus parentes chegassem de uma vez em casa e o resgatassem daquela situação. Quando ela abriu os olhos, porém, o que ela viu não foi um milagre ou um rosto familiar e amigável, mas sim um homem muito alto, muito pálido e muito enrugado, se arrastando por debaixo do vão entre a porta improvisada e o chão do banheiro. A criança não conseguia mais conter o medo ou o pavor. Berrando, chorando, esperneou e empurrou contra o homem, que não poderia ter menos de 100 anos de vida, se é que alguém tão pálido e enrugado poderia estar mesmo vivo. O homem recuou, saiu do banheiro, e daquela vez o garoto não esperou por salvação em silêncio. Ele empurrou contra a porta e disparou para fora de casa. Ele nunca mais entrou naquela casa sozinho. Pouco tempo depois, sua família se mudou de lá, e o que quer que os assombrasse nunca mais os perseguiu. Mas as memórias que eles fizeram naquela casa, os medos que despertaram, nunca mais os deixaram. E vocês, têm algum medo que os persegue? Lugares assombrados. Geralmente os associamos com ruínas distantes e marcos isolados. Afinal, seria impensável considerar que um lugar que já visitamos milhares de vezes antes, de repente pudesse se mostrar, na verdade, conectado com outro mundo. Não é mesmo? Esse é um relato real contado a mim pelo meu avô. Meu avô é um homem do interior, sempre foi, e sempre me contou muitas histórias de sua juventude. Me falava sobre como tudo era produzido pela comunidade em que vivia, da roupa do corpo à comida que consumiam. E em falar em comida, a fome era uma companheira tão presente quanto a própria sombra. Não é de se estranhar, então, que em noites de lua cheia e quando o céu estava limpo e era possível navegar o breu da noite, sem a necessidade de lampiões ou outras fontes de luz, meu avô se dirigisse à lagoa local a fim de pescar. Era um ambiente que ele já havia visitado milhares de vezes antes, mesmo de noite, e era relativamente seguro. A única parte realmente perigosa do corpo de água sendo a vala. Esse era o nome dado pelos locais ao coração da lagoa, aonde uma correnteza forte conectada com o oceano periodicamente cavou um abismo de águas rápidas e gélidas, muito difíceis de se escapar uma vez que você caía nele. Porém, com exceção desse único ponto, era um corpo de água tranquilo, relativamente raso, não realmente passando da altura do peito de um homem médio. Pois chegando nesse local, meu avô logo deparou-se com um peixe saltando para fora d'água, suas escamas brilhando como prata sob a luz da lua. Ou melhor, como prata, não é? Ele se aproximou dos peixes, tarrafiou, puxou sua rede e colheu nada. Infelizmente, ele não havia sucedido em capturar os animais. Porém, ele não havia os espantado para muito longe ainda. Apenas alguns metros adiante, os peixes saltavam de novo. Logo, meu avô os perseguiu, tarrafiou e tentou capturá-los mais uma vez. Mas, mais uma vez, os peixes escaparam. Esse processo foi repetido tantas vezes, o estômago roncando alto de meu avô, lembrando do motivo pelo qual ele estava ali para começo de conversa. Fome. A mesma coisa que o fez ir até a lagoa pescar no meio da noite, também foi a coisa que o fez olhar de volta para sua casa. Talvez ainda houvesse, afinal, farinha o suficiente em casa para pelo menos fazer um pirão de água para enganar o estômago. Foi quando ele olhou por cima do ombro que ele percebeu então. Ele já estava muito longe da costa. Não apenas isso, mas quando ele tornou olhar para os peixes adiante, eles saltavam sobre uma massa escura, apenas alguns passos adiante do meu avô. Era a vala. Se o homem tivesse continuado a perseguir os animais e tentado arrafiar apenas mais uma vez, ele teria caído num abismo de águas gélidas e correnteza forte. Um calafrio lhe percorreu a espinha. De repente, aquelas escamas dos peixes não brilhavam mais como prata, mas sim como osso. Meu avô logo deu as costas aos animais e voltou a casa. Havia, afinal, coisas piores do que dormir de barriga vazia. Afinal, será que existe um ambiente que já visitamos tantas vezes que podemos dizer com certeza que não nos trairá? Uma atividade que realizamos tantas vezes antes que podemos afirmar de peito cheio que é realmente segura? Talvez, afinal, a assombração não seja uma questão de onde, mas sim de quando. E quanto a vocês, tem alguma história assombrada para contar?
Quantas vezes você já investigou um vulto ou um brilho do outro lado da janela apenas para não encontrar nada lá? Afinal, na maioria das vezes, a figura sombria no canto de nossos quartos não passa de uma pilha de roupa. Mas e quando não é assim? Esse é um relato real enviado por uma seguidora. Na época, a protagonista dessa história era apenas uma criança. Como sua mãe trabalhava no turno da noite, frequentemente ela ou sua avó tinha que ficar acordada para cuidar da sua irmã, que era apenas um bebezinho. Numa dessas noites, a protagonista dessa história, a menina, ouviu um barulho do lado de fora de sua janela, e quando ela foi investigá-lo, ela percebeu que haviam 2 pontos vermelhos brilhantes no mato atrás do quintal da sua casa. Podia muito bem ser um gato, um sapo ou qualquer outro animal refletindo a luz de seus olhos, mas havia algo de estranho naquilo, uma sensação ruim lhe percorria o corpo. E não apenas isso, mesmo sem saber da existência daqueles olhos no escuro, a irmã bebezinha da protagonista começou a chorar de repente. Isso foi todo o sinal que ela precisou. A menina fechou a janela, voltou para o quarto e continuou a cuidar da sua irmã. Uma vez que a bebê finalmente caiu no sono de novo, ela voltou à janela para investigar o que havia lá afinal, mas os olhos não estavam mais lá. O que quer que a observava antes já havia partido. Mas a história não acaba por aí. Uma outra noite, enquanto era a vez de sua avó cuidar das crianças, se fez ouvir um barulho no portão. Alguém chamava. A senhora foi atender o estranho no portão, suspeita, afinal era de madrugada. Mas quando ela abriu o portão, o que ela viu foram 2 crianças. Elas vestiam roupas estranhas, não tinham expressão nenhuma, um rosto neutro. E segundo a narradora, seus olhos eram vazios. A senhora ofereceu água às crianças, pensando que eram andarilhas perdidas, mas ao invés de aceitar a água, as crianças tinham apenas um comentário a fazer, ou melhor, uma pergunta: você está sozinha em casa? Imediatamente a senhora pensou em suas netas, a criança e a bebê que estavam dentro de sua casa. Sem dúvida ela sentia medo de dizer que estava sozinha, mas temia ainda mais pela segurança das crianças. Por isso, ela optou em dizer que estava sim sozinha. Infelizmente, bem nessa hora, a bebezinha, a irmã da protagonista da história, voltou a chorar, como se detectando aquele mal às redondezas mais uma vez. E bem como a protagonista da história, sua avó entendeu aquilo como um sinal e fechou o portão na cara das crianças. Ela voltou para casa para atender o chamado da bebê, receosa, esperando a qualquer momento alguma visita inesperada. Ela voltou até a frente de casa e, investigando o portão de novo, não havia mais sinal das crianças em lugar algum, como se elas tivessem apenas desaparecido ao vento. Mas acabaram as minhas histórias aqui.